E se a razão pela qual você nunca se sentiu realmente forte não fosse falta de disciplina, mas excesso de ruído? E se quanto mais você tentou, mais se afastou daquilo que estava buscando? Essa pergunta incomoda, porque ela toca num ponto que quase ninguém quer olhar. E se em algum nível você sentir que ela fala com você, permanecer aqui até o final pode mudar a forma como você enxerga o próprio corpo. Talvez você não esteja cansado do treino. Talvez esteja cansado do que o treino virou, da cobrança constante, da sensação de que força sempre exige mais dor, mais controle, mais comparação. E enquanto você tentava acompanhar esse ritmo, algo foi ficando para trás. Não foi a vontade, foi a presença. Se isso já passou pelo seu corpo em algum momento, deixe um gostei agora. Não como um clique automático, mas como um sinal silencioso de reconhecimento. Existe um cansaço que não aparece no músculo, ele aparece no peito. Uma angústia discreta de quem não quer impressionar ninguém, só quer se sentir firme por dentro. Habitar o próprio corpo com confiança, sem depender de máquinas, de ambientes rígidos, de validação externa. Você não queria ficar grande, você queria se sentir inteiro. E quando isso não acontece, o corpo começa a se fechar. O erro mais invisível que ensinaram é confundir intensidade com presença. Quando a mente não está ali, o corpo executa no piloto automático. O sistema entra em alerta, não em aprendizado. E por isso, mesmo treinando, algo parece vazio. Se essa sensação já te acompanhou, escreve nos comentários "eu senti isso". Às vezes, nomear já começa a reorganizar. A calistenia surge aqui não como mais um método, mas como um espelho. Quando o peso é o próprio corpo, não há distração possível. Desequilíbrios aparecem, tensões escondidas se revelam. A pressa cobra o preço. Treinar assim é como carregar a própria casa nas costas. E se a fundação interna está instável, cada passo pesa mais do que deveria. Talvez este vídeo não seja sobre aprender algo novo, talvez seja sobre lembrar. E é exatamente daqui que tudo começa. Durante muito tempo, a ideia de força foi associada a avançar sem parar. Sempre mais uma repetição, mais uma variação, mais um estímulo. Como se o corpo fosse uma máquina que responde melhor quando pressionada. Mas o sistema que realmente constrói força não funciona sob ameaça constante. Ele aprende quando existe repetição consciente e espaço para recuperação. Quando isso não acontece, o corpo não evolui, ele se defende. Essa defesa muitas vezes se manifesta como ansiedade física, rigidez e a sensação de estar sempre cansado, mesmo treinando certo. Existe também um ciclo silencioso que prende muita gente sem que ela perceba. A busca constante por algo novo, um novo exercício, uma nova sequência, uma nova promessa. Isso gera excitação momentânea, aquela sensação rápida de motivação. Mas o que não se consolida no sistema nervoso não vira base, fica tudo superficial. O corpo aprende a começar, mas não aprende a sustentar. E essa lógica, aos poucos, transborda para fora do treino e se repete na vida. Quando o número de movimentos diminui, algo curioso acontece. A percepção aumenta. O corpo começa a sentir detalhes que antes passavam despercebidos. A respiração muda, o apoio no chão fica mais claro. A força deixa de ser algo que se força e passa a ser algo que se organiza. Não é a quantidade de variações que constrói estabilidade interna. É a qualidade do sinal que o cérebro recebe a cada repetição. Há momentos em que o corpo treme em movimentos simples, lentos, quase básicos demais para quem já treinou tanto. Esse tremor não é um sinal de fraqueza muscular. Ele é um diálogo antigo sendo refeito. É o sistema nervoso reaprendendo a confiar, a distribuir controle, a sair do modo de proteção. Quando não há pressa para atravessar esse momento, padrões profundos começam a se reorganizar silenciosamente. Na natureza, nada cresce enfrentando o vento o tempo todo. A árvore não se torna forte por resistir mais, mas por aprofundar suas raízes. A calistenia toca nesse mesmo princípio. Antes da força visível, existe uma base neurológica sendo construída, invisível, paciente, coerente. E quando essa base existe, o corpo responde sem esforço excessivo. Ele simplesmente sustenta. Muita força se perde quando o corpo vira apenas algo a ser corrigido. Copiar rotinas, repetir fórmulas prontas, seguir planos que não conversam com a própria realidade até pode gerar mudanças visíveis, mas por dentro algo fica raso.
Sem identidade corporal, a força não cria raiz. Ela aparece por um tempo e desaparece quando a motivação oscila, quando a vida aperta, quando o controle escapa. Existe uma mudança silenciosa que transforma tudo. Ela acontece quando a força deixa de ser uma cobrança e vira uma conversa. Cérebro, respiração e movimento começam a se alinhar. O treino deixa de ser um lugar de julgamento e passa a ser um espaço de escuta. O corpo não é mais um problema a ser resolvido, mas um território que se aprende a habitar novamente. Nesse ponto, poucas ações ganham mais valor do que muitas. Movimentos simples, feitos com atenção real, respeitando o cansaço que é verdadeiro e o ritmo que é possível, constroem algo raro, um corpo confiável. Um corpo que responde quando a vida exige, não porque foi forçado, mas porque foi organizado com paciência. Há um sinal sutil de que esse alinhamento começa a acontecer. A dúvida diminui, a necessidade de confirmação externa perde força. Você para de se perguntar o tempo todo se está fazendo certo e começa a sentir quando algo está coerente. O corpo vira referência, não mais uma fonte de insegurança. Desenvolver força com calistenia não é evoluir para algo maior ou mais complexo. É um retorno para dentro, como voltar para casa depois de muito tempo longe, sem ruído, sem excesso, sem complicação. E talvez a verdadeira força sempre tenha sido exatamente isso.